Fala galera, tudo certo com vocês? Eu vou começar uma nova playlist que é bem interessante, que é sobre dúvidas. Então aqui eu vou responder de maneira bem rápida algumas dúvidas e você pode deixar essas dúvidas no Instagram. Então lá no Instagram eu estou fazendo uma enquete, eu seleciono as dúvidas mais importantes e eu respondo aqui de maneira bem rápida nos vídeos. Então se você não me segue no Instagram, já siga lá, o link eu vou deixar aqui na descrição. E a dúvida que eu selecionei hoje é: como é que eu faço para aumentar os percentuais numa questão discursiva? É bem interessante, a gente vai falar rapidamente sobre isso. Primeira coisa é saber que redação e estudo de caso são coisas diferentes, porém elas se complementam. Então qual é o meu conselho? Quando não tem nenhum edital, treine para redação, porque a redação ela vai te dar o conhecimento argumentativo de escrever, de colocar e organizar suas ideias no papel. Então treine redação quando não tem edital. Quando sai um edital e vem a previsão de uma questão discursiva, de um estudo de caso, você deixa a redação de lado e você começa a treinar mais para discursiva. Então, eu vou fazer um vídeo específico sobre redação, que é bem interessante, mas basicamente tudo que você usa na redação, você vai aproveitar na discursiva. Então é bem interessante e é imprescindível que você estude redação. Agora, para a discursiva para analista, normalmente ela é mais direta, ela é mais objetiva. E isso facilita a nossa vida. Por quê? Porque é algo objetivo. E normalmente a correção vai ser o quê? De mata gaivota. Você respondeu aquele argumento? Respondeu, ganhou gaivota. Não respondeu, perdeu. Então ela é bem objetiva. Diferente da discursiva da magistratura e do MPT, que são bem mais subjetivas. Então assim, basicamente, se eu puder resumir de maneira bem tranquila para vocês, eu posso dizer que quanto mais fresco tiver o seu conhecimento e quanto mais conhecimento você tiver, a princípio, melhor vai ser a sua nota na discursiva. E como ela é uma questão normalmente muito objetiva, você não precisa de muita técnica para responder. Basicamente é gaivota, você respondeu aquilo, ganhou, não respondeu, perdeu. Então o que eu aconselho? Eu aconselho que vocês tenham excelentes resumos, porque com os resumos você vai conseguir massificar o conteúdo. E antes da prova, é imprescindível que você faça uma excelente revisão. E você sempre vai ter o feeling do que pode cair mais e do que não pode cair. Por exemplo, no TST, tinha acabado de começar os assuntos da reforma trabalhista. Então era um assunto muito em voga. O que caiu? Reforma trabalhista. Eu tinha um resumo só da reforma que eu li várias e várias vezes e eu acabei tirando 90 pontos lá na prova discursiva do TST. Só que eu não pratiquei a prova discursiva. Eu não pratiquei estudo de caso com correção. O que eu praticava? Eu praticava redação. A discursiva é basicamente o conhecimento que você tem, que você consegue jogar no papel. Um outro exemplo foi a prova do TRT-15, que caíram duas discursivas, uma de trabalho temporário e uma de PPP, parceria público-privada no direito administrativo. Nessas duas eu tirei 90 pontos nas duas. Por quê? Porque eu tinha excelentes resumos, tanto de trabalho temporário quanto de PPP, e eu lia constantemente esses resumos, então vários e vários assuntos estavam bem massificados na minha mente. Então isso é muito importante numa questão discursiva, objetiva, de uma prova para analista. É o conhecimento que você tem e o quão esse conhecimento está massificado na sua mente. Diferente um pouco das provas da magistratura e do MPT, que você tem que treinar muito, que você tem toda uma estrutura argumentativa que você tem que seguir, você tem que fazer uma introdução histórica, você tem que falar do direito internacional, depois tem que falar da Constituição e das leis e trazer diversos argumentos. Não, para analista é muito mais simples. Você sabe o que foi perguntado? Sabe. Ok. Se você souber a súmula, o artigo é interessante, não precisa citar, porque não tem consulta, mas é simples, sabe, sabe, não sabe, não sabe. Então, qual o conselho que eu dou? Treine muito redação, treina bastante redação, porque tudo que você vai usar na redação, você vai conseguir utilizar na questão discursiva, e quanto melhor o seu conhecimento, quanto mais massificado tiver esse conhecimento e quanto melhor for a sua revisão antes da prova, a princípio, maiores vão ser as suas chances de tirar uma nota melhor na discursiva. Se você quiser ir um pouco além, você pode fazer alguns cursos de discursiva que tenha correção. Só que como o mundo das discursivas para um TRT, que normalmente é uma questão só, é quase que infinito, é difícil você acertar qual vai cair. Então, eu acho muito mais acertado você treinar para redação, que é mais difícil,
e quando cai, tira uma quantidade maior de candidatos. Normalmente no estudo de caso, todo mundo tira 90, 85. Redação não, redação varia de 5 até 10. E para você passar, você tem que tirar pelo menos um 8,5 na redação e uns 85, 90 no estudo de caso, beleza? Então essa dúvida aqui bem rápida, tirando. Então resumindo aqui muito. Quanto maior for o seu conhecimento, quanto mais massificado esse conhecimento tiver, quanto melhor for a sua revisão antes da prova, a princípio, maiores vão ser as suas chances de tirar uma nota boa na discursiva. E mais pra frente eu vou fazer um vídeo específico sobre discursiva, que eu quero falar sobre os estilos de discursiva, que tem a discursiva que é conceitual, que você vai usar no padrão redação, introdução, 3 argumentos e uma conclusão, e tem o estilo de pergunta que é mais objetivo, que traz as alíneas e querem que você responda de maneira bem objetiva. Mas isso aqui eu trato num próximo vídeo que eu vou falar especificamente da discursiva, beleza? Então, galera, vá lá no Instagram, eu vou fazer uma enquete toda semana sobre as perguntas que vocês querem que eu responda aqui, e essa é uma delas, beleza? Um forte abraço!